Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o nosso experimento da degradação do violeta de metila, envolvendo reatores ideais e o conceito de cinética química. Bom, a gente vai dar uma introdução no tema, fazer uma revisão bibliográfica, falar da metodologia, dos resultados e fazer uma breve conclusão. Então, para introduzir o tema, o que é um reator químico? Ele vai ser um recipiente que é projetado para ocorrerem reações químicas controladas, com transferência de massa, calor otimizado, para maximizar rendimento e eficiência. Algumas características é que ele opera em regime contínuo ou batelada, ele tem um controle preciso de temperatura e pressão, e tem uma otimização do tempo de residência da reação. Quais são os principais modelos de reatores ideais? A gente tem o reator batelada, ele basicamente opera descontinuamente e ele é flexível para produção variável com controle rigoroso de qualidade. O reator perfeitamente agitado, que é o CSTR, é uma mistura, ele basicamente consiste na mistura homogênea com operação contínua e concentração uniforme no interior dele. Já o reator de fluxo em pistão ou fluxo pistonado, o PFR, ele atua num fluxo unidirecional, sem mistura axial, e ele é ideal para alta conversão volumétrica. Agora, fazendo uma comparação dos três, no batelada, o sistema é fechado e a operação é descontínua. Como já comentado, o CSTR é a mistura perfeita e o fluxo é contínuo. Já no PFR, fluxo pistonado, sem mistura axial. Qual é o conceito de cinética química? Então, a cinética ela vai ser o ramo da química que vai estudar, né, a velocidade das reações químicas e alguns mecanismos pelos quais elas ocorrem, como temperatura, pressão, concentração. E qual é a importância dela? Controlar reações químicas, otimizar alguns processos industriais, desenvolvimento de medicamentos, preservação de alimentos e materiais, para alguns estudos ambientais e também para alguns estudos de segurança. Já o violeta de metila, que é o nosso reagente, ele é um corante sintético que vai pertencer ali ao grupo dos corantes triarilmetanos e ele apresenta a cor violeta intensa e possui várias aplicações científicas, médicas e industriais. Algumas das aplicações é a microbiologia e biotecnologia, medicina e farmacologia, química analítica, indústrias e alguns estudos ambientais e de toxicidade. Bom, falar um pouco sobre a fundamentação teórica por trás desse projeto. Bom, a gente começa nessa parte pelos modelos cinéticos. Os modelos cinéticos são as equações que definem a velocidade de uma reação. Nesse sistema, a gente pode testar quatro modelos. Ordem zero. A velocidade ela é independente da concentração do reagente. A forma derivada é a derivada da concentração pela derivada do tempo, em que dá a constante da velocidade. A concentração ela decresce linearmente com o tempo. A sua forma integrada é a concentração é igual à concentração inicial menos a constante de velocidade vezes o tempo. Alguns exemplos de reações em que isso pode ser usado é decomposição catalítica em superfícies e processos fotossensíveis. Já na de primeira ordem, a velocidade ela é proporcional à concentração do reagente. A forma derivada é a derivada da concentração pela derivada do tempo, que é igual a constante de velocidade vezes a concentração do reagente. A forma integrada é o ln da concentração dividido pela concentração inicial, que é igual a menos a constante de velocidade vezes o tempo. Dá para se fazer um gráfico, ln da concentração versus o tempo. Isso dá uma reta, que a inclinação é a própria constante de velocidade negativa. Alguns exemplos em que isso pode ser usado são processos radioativos ou hidrólise de ésteres. A de segunda ordem, a velocidade ela depende do quadrado da concentração do reagente ou de dois reagentes. A fórmula derivada é a derivada da concentração dividido pela derivada do tempo, que é igual à constante de velocidade vezes a concentração ao quadrado. A forma integrada é um dividido pela concentração, que é igual a um dividido pela concentração inicial, mais a constante de velocidade vezes o tempo. No gráfico fica o eixo das ordenadas fica um dividido pela concentração vezes versus o tempo. E isso também dá uma reta.
E alguns exemplos de reações são as reações bimoleculares em solução. Existe também a pseudo-primeira ordem, que ocorre quando o reagente está com grande excesso, em que a variação dele é tão insignificante para o todo que pode se considerar constante. A, a fórmula derivada fica: a derivada da concentração dividida pela derivada do tempo é igual a constante de velocidade vezes a concentração, onde a concentração é a do NaOH, que é o hidróxido de sódio que foi usado. A vantagem de fazer uma pseudo-primeira ordem em relação a uma ordem maior é que ela simplifica a análise cinética. No experimento, o hidróxido de sódio estava em excesso. Perdão, gente, eu não consegui voltar. Bom, ah, os métodos cinéticos eles também podem fazer uma análise de integração direta. Usa-se a forma integrada da lei da velocidade. E também pode se testar com gráficos, onde pode ser a concentração versus o tempo, em ordem zero, o ln de concentração dividido pela concentração inicial versus o tempo, em primeira ordem, 1 dividido pela concentração versus o tempo, em segunda ordem, e o modelo que der a reta melhor, o r quadrado, ele define a ordem. Bom, como a gente pode simplificar, entender melhor esse cálculo? A gente tem a variável dependente, que ela é um resultado da variável independente, que seria o ln da concentração, por exemplo, vezes o coeficiente linear, que seria o ln da constante de velocidade, vezes mais o coeficiente angular, que seria o que está multiplicando a variável independente. Nesse cenário, a gente tem a de pseudo primeira ordem, que seria R é igual derivada da concentração pela derivada do tempo. Calcula-se a derivada dos dados, o ΔC dividido pelo ΔT, e permite verificar se o R varia como C ao quadrado, 1 dividido por C. Esse método ele é mais sensível a ruídos experimentais. Já no método gráfico, a gente faz um ajuste na regressão das curvas integradas. Ela compara o coeficiente de determinação R quadrado delas. É mais usado em laboratório por dois motivos. Ele é mais objetivo e é mais visual. Nesse modelo, a gente usou o método do excesso, como citado anteriormente. O hidróxido de sódio foi colocado em realmente muito excesso, não apresentou tanta variação da concentração dele com o tempo, então a gente pode simplificar para ter uma ordem aparentemente de 1, ao invés de uma ordem maior. E a lei da velocidade fica, então, a negativa da derivada da concentração dividido pela derivada do tempo é igual à constante de velocidade vezes a consideração, com a constante da velocidade sendo igual à constante de velocidade do hidróxido de sódio. Como dito anteriormente também, as vantagens do excesso é que são só cálculos mais simples, o K é obtido muito mais facilmente em um gráfico ln da concentração dividido pela concentração inicial versus o tempo. Ele é muito usado em estudos cinéticos de laboratório por ser mais objetivo e visual. E nesse cenário, como o hidróxido de sódio já estava em excesso, só o violeta de Matilda estava variando significativamente, só precisava medir a absorvância do violeta de metila, que era proporcional à concentração dele, e ajustar para a primeira ordem. Bom, como nós fizemos esse experimento? Inicialmente, construímos uma curva analítica a partir de seis concentrações conhecidas, previamente calculadas, e nós medimos a absorvância dessas concentrações no comprimento de onda de 590 nanômetros, porque é o comprimento de onda que o violeta de metila mais se adequa, determinamos a equação da reta e seu coeficiente. A partir dessa reta, a gente consegue determinar as concentrações do violeta de metila nos sistemas posteriores. No primeiro sistema, nós realizamos a partir de 70% de violeta de metila e 30% de hidróxido de sódio. Nós mantemos sob agitação e após os 10 primeiros segundos, retiramos a primeira amostra, que é o nosso CA0, e coletamos amostras de 3 em 3 minutos para medir a absorvância até estabilizar. No segundo sistema, foi praticamente a mesma coisa, mas nós mudamos a proporção de violeta de metila, aumentamos para 80% e colocamos 20% de hidróxido de sódio,
mantemos sob agitação após os 10 primeiros segundos, retiramos a nossa primeira amostra, o CA0, e coletamos amostras a cada 3 minutos até a absorvância estabilizar. Já no terceiro sistema, foi praticamente a mesma coisa, mas nós adicionamos o aquecimento. 30 graus, mais ou menos, quando ele estabilizou ali em 30 graus, retiramos a primeira amostra após os 10 segundos, que a temperatura ficou estabilizada, coletamos amostras de 3 em 3 minutos para medir a absorvância, e nesse sistema nós conseguimos verificar o efeito da temperatura na reação. Para os nossos resultados, primeiro a gente fez a curva analítica das 6 soluções com violeta de metilo, que foi fundamental para a gente poder descobrir as concentrações nos sistemas e descobrir a ordem deles também. Na nossa curva analítica, a gente fez o gráfico das absorvâncias lidas para cada concentração, e a gente obteve a equação da reta e um R quadrático de 0,995. E com essa equação, a gente conseguiu, depois nos sistemas aqui, descobrir as concentrações e fazer a adequação delas para descobrir qual seria a melhor ordem, que foi analisados pelos R's. Do primeiro sistema, a gente obteve um R quadrático de 0,9461, e a nossa constante cinética foi de 9.258,8 minuto a menos 1. Para o nosso segundo sistema, a gente fez a mesma tratativa e obtivemos um R quadrático de 0,9735, com uma constante cinética de 6.961,1 minuto a menos 1. Para o nosso terceiro sistema, a gente obteve um R quadrático de 0,9167 e a constante cinética de 2.243,9 minuto a menos 1. Todos foram na primeira ordem. Bom, com base nos resultados obtidos, concluímos que a reação da degradação do violeta de metila apresentou o melhor ajuste cinético para a primeira ordem, mas nós conseguimos verificar que foi a pseudo-primeira ordem, porém conseguimos ajustar para N igual a 1, né, nossa primeira ordem dos métodos cinéticos. A temperatura influenciou diretamente a concentração, refletindo na velocidade da reação, ou seja, nós conseguimos validar a teoria de Arrhenius. Quando tem temperatura, a velocidade da reação é mais rápida. Algumas interferências nos dados experimentais, como erros analíticos, falhas de equipamento ou inconsistências de cálculos, podem ter impactado nos resultados obtidos. E esse estudo nos demonstrou a viabilidade do processo de degradação do corante, reforçando sua relevância em aplicações ambientais, principalmente para indústrias de tecidos ou que possuem corante no seu processo industrial. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Será que foi?